A gente vai para o trabalho de home office, que é do Gabriel e demais autores da Univale, e a gente encerra, então, com o trabalho do Lucas e do professor Gilmar. Pode ser? Ok, Pode eu vou ser? fechar meu microfone. Então, oficialmente, né, boa tarde a todos, todas e todos nessa sessão. Eu tenho a missão de mediar e coordenar os debates que vão acontecer aqui, né? Antes de mais nada, fico muito feliz de poder contribuir, né, com o Congresso, em especial com a área de enfrentamento de Covid, que é uma área que tem crescido bastante no Congresso, aí, com bastante atenção e carinho especial da professora Silvia Casanova, que está na sessão com a gente. Eu me chamo Iago França Lopes, recém-doutor pela UFPR e agora atuando como professor na Unicentro. Como de costume, né, o apresentador, a apresentadora tem até 15 minutinhos e qualquer coisa eu vou avisando para fazer a apresentação. Eu vou fazer as minhas considerações e a gente abre para o grande público. Tá? Fica à vontade, professor e Iris. Tá bem, então. Boa tarde a todos. Acho que estão me ouvindo, né? Ok. Vou compartilhar a tela para iniciar a apresentação. Vocês já estão vendo a tela? Sim. Pronto. Então, boa tarde mais uma vez. Eu me chamo Iris e eu sou graduanda em Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Paraíba, em parceria com o professor Wenner Lucena, que também está na sala. Nós somos os autores do artigo intitulado Educação Financeira e Covid-19, uma análise do desempenho dos alunos na segunda Olimpíada Brasileira de Educação Financeira durante a pandemia do coronavírus. Então, partindo para a nossa introdução, nós fizemos uma contextualização acerca das mudanças nos hábitos das pessoas com relação às suas finanças e o olhar das pessoas com relação a este contexto, dado a ascensão da pandemia do coronavírus. Vendo toda a mudança na conjuntura social e a necessidade dessa readequação, as pessoas tenderam a observar a educação financeira com outros olhos, principalmente com relação à importância dela no nosso dia a dia e também nas projeções futuras que envolvem os projetos futuros das finanças, né? E aí, dado esse reconhecimento da importância da educação financeira, é ciente que ele não ocorre de uma forma imediata. Existe um processo de aprendizagem para que as pessoas consigam captar esses conceitos e também aplicar no seu dia a dia, na sua vida, né? Então, dentro desse contexto, observando as questões, as mudanças que ocorreram por causa do Covid, viu-se a necessidade de estudar esses fatores que influenciam no desenvolvimento deste processo de aprendizagem. E aí é nesse contexto que surge o nosso objetivo de pesquisa, que é o de analisar o desempenho dos estudantes brasileiros do ensino educacional básico na realização da segunda Olimpíada Brasileira de Educação Financeira diante do contexto de pandemia. O nosso referencial teórico ele se divide em 3 pontos. O primeiro deles vai falar sobre o papel da educação financeira durante as crises. Então, como afirma Luzard e Mitchell, a partir de uma abordagem econômica convencional, as pessoas elas são totalmente racionais. Então, seguindo essa lógica, os consumidores eles tenderão a consumir menos em tempos de alta da economia, porque dessa forma eles conseguirão instituir uma reserva. E assim eles vão conseguir provisionar um consumo futuro em caso de que a economia esteja em crise ou numa dificuldade econômica. Entretanto, isto é uma premissa teórica, e quando falamos da realidade, da prática, isso não necessariamente é uma verdade, porque ainda é um processo. Então, mesmo frente a esta premissa teórica, o papel da educação financeira é justamente o de propiciar a capacitação financeira das pessoas para que elas consigam gerir os seus próprios recursos e, em tempos normais, elas viverem bem e também estarem garantidas em tempos de crise. O nosso segundo tópico, ele se desenvolve sobre os pontos que são relevantes no desenvolvimento da educação financeira no Brasil e também a ascensão do Covid-19, que vem modificando o cenário. Data-se que o primeiro ponto que as pessoas passaram a ter um olhar diferenciado para a educação financeira foi durante o Plano Real, em 1994, quando teve um sucesso desse plano, as pessoas começaram a enxergar de uma forma diferente. Mas foi somente 16 anos depois, com o decreto 7.397 de 2010, que o Brasil deu mais um passo, né, que foi com a instituição do ENEF, ou da Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é uma iniciativa do governo que visa disseminar a educação financeira,
também apoiar iniciativas que versem sobre a temática em todo o território nacional. E aí, depois disso, apenas em 2018, com a inclusão da educação financeira como obrigatória na Base Nacional Curricular Comum de todas as instituições de ensinos, né, do Brasil inteiro, que teve mais um avanço. Mas aqui é válido salientar que essa educação financeira ela não entra como uma matéria, mas sim integrada às outras disciplinas, como matemática, história e afins. E aí, dentro desse desenvolvimento, tem a ascensão do Covid-19, né, que veio modificando todo o cenário. E, apesar dos malefícios, o Covid-19 ele trouxe também uma visão mais aguçada da população com relação às finanças. Então, espera-se que, mesmo no pós-crise, mesmo com tudo, as pessoas consigam desenvolver esses raciocínios e tenham uma visão cada vez mais crítica com relação à educação financeira. E, por fim, trazendo o último ponto, né, do nosso referencial teórico, tem-se sobre a segunda Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, que é o que nós utilizamos, né, para verificar toda essa questão da educação financeira. E esta Olimpíada, ela foi criada pelo projeto Educação Financeira para Toda a Vida, que é um projeto da UFPB, da Universidade Federal da Paraíba, e dentre todos os objetivos da OBEF, como também é chamada, tem o de incentivar o ensino da educação financeira nas escolas, em todo o território brasileiro, e também de fornecer informações para que as pessoas e o governo ele seja capaz de implementar políticas públicas que venha a diminuir cada vez mais a desigualdade social e todo esse desconhecimento da educação financeira. Então, a Olimpíada, ela basicamente se constitui de uma competição, e esta competição, ela abrange desde o ensino fundamental até o ensino médio de todas as escolas brasileiras, particulares ou públicas. E ela se divide em 5 níveis. Então, dito isso, toda essa contextualização, partimos para os procedimentos metodológicos do nosso trabalho. Como eu disse, a UBEF, ela se constitui de questões objetivas, porque é uma competição. Então, a partir daí, temos 5 níveis que se enquadram em cada uma das séries educacionais dos estudantes. Então, para este trabalho, para que a gente pudesse analisar de uma forma mais concisa todos esses níveis, nós transformamos os acertos da prova de maneira proporcional, que vai de uma escala de 0 a 10 pontos. E a nossa amostragem ela é composta dos estudantes que realizaram a prova da UBEF, que compõe-se de 2.062 alunos do ensino fundamental e médio. A nossa amostra ela pode ser dita como não probabilística por acessibilidade. E então temos as variáveis do estudo, que é a pontuação, que é a nossa variável quantitativa, e também temos as variáveis qualitativas, que é o sexo, os níveis, as regiões e a participação na primeira edição da Olimpíada, que ocorreu em 2019, em formato presencial. E aí, para a gente analisar os dados, optamos por fazer análise de frequências e também pela criação de categorias para o desempenho dos alunos, que obedeceu o quantitativo pela regra de Sturges, que é uma equação que basicamente vai dizer quantas categorias podem ser criadas com a amostragem que você tem, e está descrita nesse segundo ponto. Por fim, a gente também utilizou da inferência estatística, pelo método de quadrado, para verificar a associação das variáveis estudadas. Partindo para a análise dos dados, o primeiro ponto que nos chamou a atenção é com relação na queda do quantitativo de pessoas que se inscreveram para fazer a prova e que efetivamente fizeram a prova. A gente constata que teve uma queda de 41% no total de inscritos para quem fez a prova. Isso demonstra que teve uma dificuldade nessa readequação do formato remoto para que as pessoas conseguissem fazer. Mas daquelas que fizeram, a gente constatou um resultado muito bom e até acima do esperado, dado todo o contexto problemático da pandemia. Isso porque a gente constata que mais de 60% dos resultados das pontuações, elas estavam na classificação excelente, que abrange de 7,68 até os 10 pontos. E corroborando com essa ideia, temos também uma concentração de mais de 29% dos resultados na classificação bom, que é uma classificação regular. Partindo para a primeira análise de uma das variáveis qualitativas, juntamente com a pontuação, vamos falar da variável sexo. Esta variável, a gente constata logo de cara que as participantes do sexo feminino estavam em maior quantidade na amostra, como podemos ver nessa tabela. Mas, mesmo estando em maior quantidade, foi o sexo masculino que teve o melhor desempenho. Isso porque mais de 63% dos meninos, né, que fizeram a prova, eles estiveram na classificação excelente.
E desses 63, estiveram na faixa de melhores pontuações, que vai de 9,18 e 10, que teve uma concentração de mais de 25%. E aí, quando partimos para a análise da pontuação das participantes do sexo feminino, apenas aproximadamente 57% esteve na classificação excelente, o que não é ruim, mas quando comparamos todas as classificações, a gente tem uma concentração do sexo feminino no desempenho ruim. Então, demonstra que as meninas tiveram mais dificuldades de readequações para conseguirem se adequar ao formato remoto e também nesse conhecimento da educação financeira. Corroborando com esses dados, o teste de Q² ele aponta que há associação entre o resultado satisfatório obtido na prova com o sexo. E agora, partindo para a análise dos níveis, como eu comentei, os níveis ele vai enquadrando as séries dos participantes. Então, o nível 1 vai enquadrar aqueles estudantes que estão no primeiro nível da sua vida educacional, né? São os mais novos. E apesar de serem os mais novos, tanto o nível 1 quanto o nível 2, eles foram os que tiveram os melhores desempenhos. Como a gente pode ver na imagem, teve um desempenho expressivo. O nível 1, ele teve uma concentração de mais de 96% na classificação excelente, e o nível 2 teve aproximadamente 50%, ou pouco mais da metade, das pontuações na classificação bom. Dentre todos os níveis, o nível 4 foi o que teve o pior desempenho, podemos dizer assim, porque teve a maior concentração na classificação ruim, com aproximadamente 19%. Então, a partir da inferência estatística, né, pelo método de Q², a gente também pode dizer que há uma associação com esses níveis, ou seja, com o enquadramento das séries dos alunos, com o resultado satisfatório obtido na prova. E partindo para a análise das regiões, o que nos chama a atenção é que o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste tiveram as melhores classificações dentre todas as regiões. Como podemos ver aqui na imagem, né, no slide, o Sudeste ele teve aproximadamente 65% na concentração excelente, precedido do Sul com 64% e o Centro-Oeste com aproximadamente 60%. E logo em seguida vem o Nordeste, com aproximadamente 57% na classificação excelente, na melhor classificação, e a região Norte, ela tem a pior classificação, não sendo ruim, mas ela teve uma maior concentração naquela classificação que é considerado boa ou regular, que concentrou aí aproximadamente 43,4%. Então, nessa imagem que vocês veem aqui do lado direito, tem um gráfico de dispersão médio da pontuação de todos os estados, para que a gente consiga também visualizar como que esses estados performaram, né? Não somente as regiões. E, no geral, os estados eles tenderam a permanecer entre 6 e 8, né? Mais concentrados aí no 7. Então, de modo geral, apesar das discrepâncias, os estados eles tenderam a manter um padrão de pontuações, né? Esses pontos que estão mais fora dessa escala, na verdade, eles estão mais fora porque a quantidade de participantes que continha na amostra não era tão significativa. Então, a gente pode considerar que eles são outliers. Como última variável de análise, a nossa variável qualitativa, temos a participação na primeira OBEF, que foi a edição, né, que inaugurou a Olimpíada Brasileira em 2019, e ela foi presencial. Então, a hipótese era de que os alunos que fizeram a primeira edição da Olimpíada, eles conseguiriam ter um desempenho também satisfatório, ou como isso iria performar na segunda edição da Olimpíada. Mas, de cara, nós notamos que 80% dos alunos eles não fizeram a primeira edição. Entretanto, dos 20% que fizeram, mais de 64% eles conseguiram ter um desempenho excelente, em contraponto a 59% de resultados excelentes daqueles 80% que não fizeram a primeira edição. Então, a gente nota que não teve uma discrepância tão grande, né? A gente não pode, a partir daqui, confirmar que houve uma associação desta variável. E aí o teste de Q² ele vem reforçando essa ideia que foi dita anteriormente, de que não há uma verdadeira associação entre o desempenho na segunda OBEF, né, que foi em 2020, no formato remoto, juntamente com essa variável de participação na primeira edição da Olimpíada. Então, as nossas conclusões é de que os nossos resultados eles corroboram para a área de fomento, para a área de pesquisa, né? E difundem mais conhecimento acerca das defasagens do grau de conhecimento financeiro da população e os fatores que influenciam esse ensejo, também corroborando para
compreender esses fatores que influenciam no processo de aprendizagem dessa amostragem, né, desses alunos que estão ainda aprendendo sobre a educação financeira. Além disso, como recomendações, temos de que recomenda-se investigar outros fatores, além do sexo, da série também e das regiões geográficas, e também maior janela temporal, para que possa ter aí efeitos comparativos ao longo do tempo e também de acompanhamento. E assim vai contribuir para que cada vez mais a população esteja ciente da importância da educação financeira e que esse acompanhamento ele ajuda a desenvolver cada vez mais. Então, por fim, ficam os meus agradecimentos pela atenção de todos e pela oportunidade de apresentar o trabalho aqui. Obrigado, Iris, pela apresentação. Se você quiser, já pode compartilhar a sua tela, por favor. Inicialmente, Iris e professor, quero dar parabéns pelo trabalho. Acho que um trabalho muito bem construído, com muito cuidado, né? A gente vê aí a paixão pelo tema por parte da Iris, né? Na atenção dos dados, nas inferências que ela realiza. Então, isso é muito motivador para quem está assistindo também. E isso está no texto também, sabe? Quando tive contato aí as primeiras vezes com o material de vocês, isso é perceptível. E, assim, entender, né, esse cuidado que a UFPB tem com a Olimpíada, né, que é um processo que vem sendo difundido a nível de Brasil, assim, de uma forma bem significativa, né? O projeto, como a Iris apresentou, tem seus objetivos e ele vem se difundindo, né, ao longo da sua existência, o que é muito legal vivenciar e observar esse processo. Quando eu fiz a leitura do trabalho, alguns questionamentos foram surgindo. Eu vou fazer eles aqui, né, a título da gente fomentar um debate. Vou usar um tempo aí, né, até menos de 10 minutos. A Iris e o professor também fiquem à vontade para interferir. Um dos primeiros questionamentos que eu senti falta, talvez, do trabalho, vou começar de trás para frente, né? Quando a Iris apresenta lá a não significância do desempenho dos alunos da primeira e da segunda Olimpíada, né? Uma vez que a gente estava falando de um contexto de Covid, né? E, assim, o que eu observo no texto era que existia uma espera por essa significância em termos de diferença. E a questão é, né, como que vocês avaliam isso? Por que talvez dessa não diferença, né? Então, a gente acredita que o principal ponto que contribuiu com isso é com relação às mudanças do molde de aplicação da OBEF. Isso porque o primeiro ano ele foi, né, presencial em todos os estados. E a pandemia ela veio e modificou a Olimpíada que já estava em curso. Então, a gente teve de reformular o edital, a gente perdeu alguns participantes pela dificuldade que sabemos que teve. Então, a gente acredita que o principal fator dessa não associação foi com relação justamente ao formato de aplicação da Olimpíada. Perfeito. Eu acho, Iris e professor, que vocês podem trazer isso para o texto, né? Essa questão de que a pandemia modificou a Olimpíada já em curso. Então, acredito que seja um ponto que vocês podem explorar um pouco mais no texto. Um outro aspecto que... Por favor, professor. Tem mais um ponto também que a gente não conseguiu nessa etapa separar a parte pública da privada, né? Uhum. Ou seja, as escolas públicas com relação às escolas privadas. A gente observa que, assim, houve, né, problemas, sim, em função da Covid em todos os ambientes, mas na escola pública isso ficou muito mais gritante. Para você ter uma ideia, né, a de 2000, essa Olimpíada ela vem desde 2017. Ela começou na Paraíba, experimentalmente, né, no estado, e aí a gente foi alastrando graças a grandes parcerias de professores de diversas universidades federais, estaduais e institutos. E em 2019 nós tivemos 38 mil e tantos alunos, né? Esse ano, em 2020, nós chegamos a
4.000, 6.000 alunos. Então, reduziu bastante. Por quê? Porque o nosso público também envolvia um grupo muito grande de escolas públicas que não tiveram acesso, que em função da pandemia gerou todo esse... E a gente está fazendo um trabalho diferenciado em cima dessas escolas hoje. A gente está entrando em contato com as secretarias, por exemplo, na UNB, a professora Dulcinelli é uma das responsáveis, né, do projeto, e ela está fazendo contato com a Secretaria de Educação, oferecendo cursos voltados à educação financeira. No Rio Grande do Sul, a professora Wendy. E aí a gente está tentando, dessa forma, trazer essas escolas para esse meio. Então, isso pode ter sido um ponto também crucial, a separação, né? Se a gente conseguisse, ou se a gente tivesse separado escola pública e escola privada, esses resultados aflorariam muito mais facilmente, tá bom? Professor, como é uma inscrição, talvez esse dado não está na inscrição desse aluno? Tá sim, tá. Foi aí que não deu para a gente colocar no Ah, trabalho. entendi. A gente puxou por um lado, né, evidenciando em função do número de páginas também. Então, tem Sim, muitos resultados, tem muitas comparações, né? A gente tem dados que hoje, por exemplo, como é uma rede, a gente é muito questionado como a gente vai disponibilizar isso. Tem muita gente fazendo pesquisa em torno da educação sim, financeira. Mato Grosso do Sul, por exemplo, o professor Emanuel, ele tem 2 artigos já publicados em 2019 da rede. Então, em sim. 2020, ele publicou mais um, a professora Ueno. Então, é uma rede muito grande hoje já pelo Brasil e que quer a base de dados para trabalhar, mas eu estou muito receoso porque ainda eu tenho que encontrar uma forma de disponibilizar todas essas informações, né? Então, é uma base enorme. De certa forma, professor e Iris, acaba sendo uma delimitação do trabalho, né? Por mais assim que eu acho que vocês reconhecem esse processo, né, enquanto participante, né, o que poderia deixar fornecer algumas explicações maiores, mas assim a minha recomendação talvez seria reconhecer isso como uma limitação ou uma recomendação para futura pesquisa, porque o trabalho também ele acaba sendo delineado pelas condições que vocês tiveram no momento, né? Então, talvez ampliar essa justificativa, como a Iris já vem fomentando, e acrescentar essa segregação em termos de escola pública e privada, que pode aumentar essa explicação, né, em termos de segregação aí, desempenho desses alunos durante as Olimpíadas. Um outro ponto, professor, talvez que eu recomendo, é as questões relacionadas à justificativa do trabalho, sabe? Eu acho que, assim, a Iris tem bastante emoção, né? Bastante cuidado na apresentação, mas eu acho que lá no final do trabalho, ali da introdução ainda, a gente pode dar um up nesse aspecto, sabe? No sentido assim, você vai justificar esse trabalho, além do aspecto, como comentou, de educação financeira, mas eu também devolvo algumas coisas para a escola pública, para a escola privada, né? Eu corroboro, por exemplo, com as questões relacionadas às próprias diretrizes educacionais. Então, o trabalho tem bastante nuances que ele pode acabar ali fechando, e que eu acho que cabem ali na justificativa como um ponto a ser elencado. Agora, chegando nos aspectos relacionados à metodologia, o que eu senti falta, e que eu acho que assim é uma coisa fácil de resolver, é talvez algumas questões relacionadas à Olimpíada. Nem que seja uma questão por nível, sabe? Para o leitor, além de ser um trabalho que vai comunicar esses resultados, é um trabalho que traz publicidade para a Olimpíada também, né? Então, eu acho que uma questão por nível, né? Vocês fazem uma descrição aqui, né, do processo de aplicação da prova e dos processos de constituição de prova, em termos de questões. Mas daí depois vocês já partem para a amostra da pesquisa. Então, acho que talvez um quadro, né, alguma coisa nesse sentido possa ajudar aqui. A Iris É uma boa começou... ideia, com certeza.
Porque eu acho que é como eu falei, né? Você vai ter uma publicidade do trabalho de vocês também, em termos até de aperfeiçoamento das questões, um feedback, né? Ainda mais que vocês estão trabalhando com alunos de vários níveis, né? Do fundamental ao ensino médio. Então, acho que são elementos que cabem aqui. Uma outra questão é que vocês optaram por fazer o Q quadrado, mas assim como vocês têm, né, vocês fazem um esforço de criar uma classificação para as pontuações, né, talvez não foi pensado em um teste de diferença entre grupos dessa população, talvez, porque daí assim, o Q quadrado ele ficou um teste mais geral ali por dados insatisfatórios, satisfatórios, e daí vocês apresentaram o Q quadrado. Eu acho que pelo fato, né, e pela vantagem de vocês já terem dados das Olimpíadas passadas, eu acho que o teste de diferença entre grupo pode contribuir nesse aspecto com vocês. Certo, certo. Eu vou tentar justificar, né? Mas é a questão do espaço, Iago. A gente, né, tinha muita coisa para colocar nas questões. Então, tanto que a gente divulga no final da apresentação da Iris aí as nossas redes sociais, porque tem muita coisa. Hoje o projeto tem 12 ações e a Olimpíada é apenas uma das ações, né? Então a gente tem um trabalho de gibis com crianças, né, em parceria com o TC School, que o Felipe está hoje aí em São Paulo trabalhando, né? E a empresa abriu capital aberto e ela está ajudando a gente Sim. a divulgar esses trabalhos. Então, tem um gibi bem legal para as crianças aprenderem sobre a educação financeira. Então, a gente está tentando quebrar esse tabu, né? De ver as pessoas falarem de educação financeira, Sim. dos amigos, dos pais, em casa, em grupos de trabalho. Então, tem muita coisa. Tem um site nosso, acho que aí eles podem falar, o Instagram, o Twitter, que vocês podem dar uma olhada depois. Só complementando. Perfeito, professor. E o meu último ponto, a título de consideração, talvez o que justifique o volume de dados, mas assim, eu acho que como o contexto da pandemia apareceu no trabalho, né, ele já foi elencado como um ponto aí a se discutir, eu senti falta de variáveis desse período pandêmico, do tipo, onde esse cara está isolado, com quem, sabe? Não sei se é possível, mas se não for possível nesse banco de dados que vocês possuem, eu acho que tem que ser uma recomendação de futura pesquisa, sabe? Porque, assim, o contexto da pandemia, eu senti ele até um pouco tímido ali, mas ele aparece, né, das modificações que vocês tiveram que fazer no decorrer do trabalho, mas aí quando vocês fazem as comparações, vocês já têm a variáveis observáveis, gênero, os níveis educacionais, essas questões. Um ponto seria uma variável de Covid, do tipo, como que ele enfrentou esse período pandêmico, se a escola já disponibilizou material, sabe? Porque daí essas características da pandemia iriam conversar com os dados de vocês também, sabe? Isso. A gente tem alguns dados até, de certa forma, qualitativos, né? Poderia ser feito um trabalho nessa perspectiva. Por exemplo, a edição de 2020 foi uma edição que teve menos alunos participando, mas a gente conseguiu chegar no Brasil todo, então, nos 27 estados. Tem casos que a gente poderia estar relatando, não é? Na perspectiva, por exemplo, a prova no Oiapoque, a professora Ana Helena teve que pegar um barco, levar a internet dela para disponibilizar, para ter 3 alunos fazendo essa prova, que são de um grupo de indígenas lá no Oiapoque, que é com o pessoal da Federal do Amapá. Então, um trabalho assim, teve fuso horário, então a gente
também trabalha a prova com 2 horas. Mas, em função disso, a plataforma teve que deixar essa prova aberta. Então, a gente acredita que o nível excelente desses resultados também ficou em função de o pessoal ter essa plataforma aberta o tempo todo. De você criar... Foi um problema. Quando a gente chegou, a gente pega Mato Grosso do Sul, pega alguns estados que têm fuso horários. Então, a gente não pode, de certa forma, até pode marcar com base no horário padrão, no horário de Brasília, mas a gente tem outros problemas das escolas públicas, da questão do acesso à internet. Então, foi uma luta muito grande. Quando é presencial, é mais fácil, porque os alunos vão para as federais e sentem todo aquele calor humano. Mas a gente tem muitos dados qualitativos, a gente tem dados que podem ser, tem fotos que podem ser trabalhados numa pesquisa mais quali, numa pegada mais quali. Por exemplo, um trabalho desenvolvido em 2019 com pessoal, com alunos especiais. A gente tem grupos de indígenas que está lá no Pará também, na UFOPA, com o professor Igor. Então, tem muita coisa, está espalhado. Se a gente para falar sobre esse projeto, especificamente da Olimpíada, a gente ia levar muito tempo explicando características de cada região, né? A gente tem em Goiás, o estado de Goiás, praticamente, quem participa são escolas públicas e militares. Né? Então, a gente não consegue ainda encontrar por que isso. De repente, o professor Moisés, eu acho que você conhece o professor Moisés da Federal de Goiás, ele que é um dos responsáveis lá com a Letéia, e aí eles foram direto na secretaria. A secretaria fez o quê? Pegou as melhores escolas como referência para aplicar isso. Então, existe uma diferença dentro do próprio estado de Goiás, porque eles querem também dar marketing, dizer que a educação financeira está sendo forte no estado, entendeu? Sim. Tem muita coisa. Perfeito, professor, perfeito. Acredito que essas questões da pandemia, eu acho que elas podem estar no texto, né? Eu acho que assim, o nosso grande desafio hoje é se ater às nossas 8.000 palavras de alguns periódicos, né? Mas assim, de uma forma ou outra, a gente vai meio que driblando essas regrinhas aí, que às vezes, né, são por bons motivos. Eu acho que assim, essa realidade que foi criada em função da pandemia para que a Olimpíada em 2020 acontecesse, eu acho que é um reflexo da pandemia, efetivamente. Então, eu acho que ele pode, né, ali 1, 2 parágrafos, nem que seja uma coisa mais curtinha, tira um item, uma tabela, vocês optam por descrever, eu acho que vai ficar bem bacana. Eu abro para o grande grupo as discussões, questionamento para os autores e autoras. Parabéns pelo trabalho, acho fantástico assim, esse projeto. É uma forma de incentivar, né, o estudo dos alunos, né? É uma forma também, quando tem essa competição, estimula, além de estimular o estudo, né? Eu acho que é uma forma bem saudável de fazer com que o aluno se interesse em um tema tão interessante. Em relação ao artigo, como o professor Iago falou, eu não consegui ver muito essa relação da Covid. Então, assim, será que não teve... Porque ali, pelo que eu entendi na apresentação, aumentou o número de participantes em período da pandemia ou diminuiu? Em comparação com a primeira edição, diminuiu bastante. A gente teve aproximadamente 40.000 inscritos na primeira edição, que foi presencial, e aí, em consequência do Covid, baixou para aproximadamente 4, 5, e efetivamente os que realizaram a prova foi na casa dos 2.000. Então, isso dá para dizer que foi por causa da Covid? Sim. A gente acredita fortemente que foi em decorrência justamente desse novo formato, né, da dificuldade de... Mas, assim, a pesquisa de vocês em si não questionou a adesão dos alunos
as Olimpíadas não ocorreu em função da dificuldade de que muitos não tinham acesso, enfim, porque a gente sabe da dificuldade que tem o acesso às tecnologias. A gente vive num mundo meio que paralelo, assim. A gente viu agora, com a pandemia, as escolas públicas, a dificuldade que é, né? Então, acho que... Mas isso não foi questionado na pesquisa. Professora Suzete, na verdade, dessa forma, diretamente, não, né? Não. Tá. A gente tem Não, muito... é só... infere-se, né, que fica meio... Isso a gente deduz em função da situação, né? Mas esses dados seria, assim, bem interessantes ter, né, para que realmente a gente tenha comprovado isso da influência, né, da Covid em todos os processos, né, que de certa forma, quando é presencial, até a operacionalização é muito mais fácil no sentido dos alunos ter acesso, né, faz um dia de aula e tal, mas online a gente sabe dessa dificuldade, mas de qualquer forma o trabalho de vocês é muito bacana, parabéns aí pela pesquisa, a gente sabe que fazer um recorte não é muito fácil, né, às vezes a gente tem muita informação e acaba deixando algumas coisas, mas parabéns aí pelo trabalho. Isso, é justamente isso que o professor Iago tinha falado, né? A gente tem algumas informações qualitativas que poderia ter inserido. Então, a gente tem realidades diversas de pessoas que foram acometidas em função da Covid e que deixaram de participar, né? Eu tenho coordenadores relatando problemas diversos a respeito da Covid com relação a Olimpíadas, a estudos, até de escolas particulares, né? Eu vi aqui, professor Iago, a professora Silvia fez uma pergunta, né, a respeito da inserção nos vestibulares. A gente vem tentando fazer isso, professora. Com o novo reitor, a gente quer ver se os alunos que estão participando, né, então eles vão ter, que estão participando da Olimpíada, vão ter direito a uma cota, um percentual específico, principalmente de escolas públicas, que a gente já tem aqui na universidade, mas a gente quer vincular. Como acontece, por exemplo, eu não sei os outros casos, mas um que é bem presente para mim é o da Unicamp, que a Unicamp tem a Olimpíada Nacional de História, e aí tem um percentual. A gente quer inserir isso, primeiro na UFPB como um piloto e depois falar com as outras instituições para abraçar essa ideia. Perfeito, professor, perfeito. Obrigado, professora Silvia, pela colocação, obrigado, professora Suzete, também pelos apontamentos e contribuições ao trabalho da Iris e do professor. Passando para o segundo trabalho, do Gabriel, da professora Suzete, da Catiane, da Águida e do Pedro. O Gabriel irá fazer a apresentação, é isso mesmo? Eu vou fazer uma introdução e depois ele dá continuidade. Perfeito, professora. Vocês têm até 15 minutinhos aí para a apresentação, depois a gente vai para os debates e abrir para o grande grupo também. Então, boa tarde a todos, é sempre um prazer enorme, conforme nós comentamos nos bastidores, né? De participar dos eventos de contabilidade, especialmente esses da USP, a gente sente um prazer enorme e é um privilégio poder compartilhar o conhecimento com vocês. Então, esse trabalho ele foi feito no TCC dos alunos de graduação, eu sou a professora Suzete da Univale, de Itajaí, Santa Catarina, e juntamente com os acadêmicos, a Águida, o Gabriel, a Catiane e o Pedro, nós desenvolvemos, então, um trabalho sobre home office em escritórios de empresas de prestação de serviços contábeis, né? Nós fomos verificar como que essas empresas, como esses funcionários, tanto os funcionários como os gestores, estão se adaptando, se adaptaram ou estão se adaptando a essa nova forma de trabalho. Não é nova, ela já existe há muito tempo, o home office, porém, em função da pandemia, muitas empresas
ou tiveram que optar por essa modalidade em função da necessidade e principalmente pelo distanciamento social imposto pela pandemia e pelos órgãos governamentais. Então, a gente sabe dos reflexos, né, da pandemia a nível mundial, né, para a economia, para a sociedade, para a saúde dos indivíduos. Então, por um lado, existia a saúde dizendo que tinha que ter lockdown, que tínhamos que fechar tudo. Por outro lado, tinha o questionamento, mas como que fica a economia? Como que o país, como que as empresas vão sobreviver por um período de tempo sem ter movimento, sem ter... porque a gente sabe que o lockdown acontece isso, né? Então, como conciliar tudo isso, né? E sem contar também na saúde das pessoas, que, como o próprio nome diz, a pandemia, a gente vê um número altíssimo de óbitos e não só óbitos, mas as consequências pós-Covid que as pessoas estão tendo agora. Então, são três setores, três fatores extremamente importantes e que movem o mundo, né? A economia, as relações sociais e a saúde. Então, como em pouco, porque nos pegou todo mundo de surpresa, né? Como lidar com tudo isso? Eu lembro que no dia 18 de março, o nosso coordenador do curso disse assim, pessoal, nós vamos ficar 4 semanas em quarentena, né? O próprio nome diz quarentena, 4 semanas sem aula. Depois nós retornamos. E essas 4 semanas nós estamos aí há 1 ano e meio, né? Então, como se readaptar, então, num período tão curto de tempo como foi, né? E que a gente ainda está vivendo isso. Então, diante desse contexto da pandemia, nós fomos investigar qual a percepção dos funcionários e gestores de empresas de serviços contábeis sobre a reorganização das atividades de home office em tempos de pandemia. E depois nós, como nós queríamos saber essa percepção, então nós fomos investigar para depois descrever essa percepção de funcionários e gestores. Então, os funcionários, nós fomos ver como que eles se organizaram nos recursos humanos e dos funcionários e gestores, nós fomos ver a percepção dos funcionários em relação ao home office e dos gestores, e a gente vai ver que existe diferença. O que o gestor pensa e o que o funcionário pensa dos aspectos positivos, alguns positivos e outros negativos. Então, a partir de agora, o Gabriel vai abordar, então, sobre o referencial teórico e os demais tópicos do artigo. Boa noite. Estão me ouvindo, todo mundo? Sim. Perfeito. Então, quanto ao referencial teórico necessário para o entendimento dessa pesquisa, não há consenso entre os autores sobre a terminologia para identificar o home office, também é conhecido como o trabalho à distância, o trabalho virtual, até mesmo teletrabalho. Segundo autores, as pessoas que trabalham em home office, elas podem estar constantemente lidando com desconcentrações por conta do espaço ao seu redor e precisam também constantemente buscar motivação e adaptação em um ambiente que muitas vezes é desfavorável, até mesmo como o outro grupo comentou anteriormente. Não são todos os profissionais que se adaptam a essa modalidade de trabalho, pois ele requer autodisciplina, autonomia e principalmente prazer em trabalhar sozinho. Como a Suzy comentou anteriormente, o home office ele foi implementado inicialmente como um arranjo eventual e foi uma modalidade de trabalho escolhida pelas empresas para conseguir contornar a crise. Porém, esse regime de trabalho ele não é algo novo. De acordo com dados, o home office ele já vinha ganhando espaço entre os brasileiros. Entre 2016 e 2017, por exemplo, o número de adeptos já vinha aumentando 16%. Entre 2017 e 2018, 21%. Pode passar isso. O microfone ligado, senão eu não consigo passar. Opa! Por que não consigo... O que aconteceu aqui? Clica na tela, professora. Ah, agora deu. Isso. Obrigada. Bom, enquanto a metodologia, então, da nossa pesquisa, a nossa pesquisa ela tem como sua natureza descritiva,
a abordagem quantitativa, a amostra, sua população foi de 28 gestores e 74 funcionários de empresas de serviços contábeis, onde os questionários foram enviados via correio eletrônico no mês de agosto de 2020 em 62 empresas localizadas na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Como a Suzy falou anteriormente, o questionário ele foi dividido em 2 blocos, sendo o primeiro deles aplicado somente aos gestores das empresas, onde falava sobre reorganização das atividades do dia a dia, enquanto o segundo bloco, perguntas referentes ao home office, onde foram feitas também aos funcionários. Então, inicialmente, para uma melhor compreensão do público que está sendo analisado, foi levantado o perfil dos respondentes, onde foi observada a predominância do sexo feminino, com 69%, quanto à idade, a maior concentração dos 26 aos 35 anos, somando 65%, e quanto ao tempo de serviço, de 1 a 5 anos, 64%. Então, essa primeira parte do questionário, o grupo buscou analisar a frequência das ações de reorganização operacional, onde foram feitas perguntas sobre a demanda dos clientes, sobre a tecnologia utilizada no escritório, sobre reorganização de recursos internos a tempo de lidar com as mudanças e sobre tomada de decisões de alto risco. Foi observado, então, um alto índice de implementação dessas ações de reorganização, pois todas as alternativas relativas à execução dessas ações ocorreram com frequência ou muita frequência, com destaque para o questionamento onde foi feito sobre a reorganização de recursos internos a tempo de mudar a lidar com as mudanças no ambiente externo. Foi toda essa questão do distanciamento, do controle de horário de funcionamento das empresas, enfim, onde 100% dos respondentes afirmaram que foi frequente ou muito frequente. Os resultados mostraram também investimentos em novas tecnologias, onde 23 dos 28 gestores afirmaram que foram frequentes ou muito frequentes esse investimento. Cerca de 89% dos respondentes afirmaram que, ao investir em novas tecnologias, isso acabou de alguma forma influenciando e surgindo novas ideias na prestação de serviço, o que é bem interessante. E acerca das mudanças utilizadas, foi percebido também uma alta cautela por parte dos gestores, pois quando eles foram questionados sobre a tomada de decisões que envolviam altos riscos, cerca de 18% afirmou que nunca tomaria uma decisão dessa durante o período da pandemia e 82% ocasionalmente. Bom, em sequência, os gestores foram questionados sobre as ações desenvolvidas para os recursos humanos no desempenho das atividades do dia a dia, onde foram feitas perguntas sobre a cooperação entre os funcionários, sobre a colaboração na implementação de mudanças, sobre o incentivo a usar novas ferramentas de gestão e sobre reuniões entre os colaboradores. Os dados mostraram que 100% afirmaram que foram frequentes ou muito frequentes as reuniões com os colaboradores. E aí, tendo reflexo dessa boa comunicação entre a equipe, nós temos as respostas do questionamento sobre incentivos à utilização de novas ferramentas de gestão, onde 78% afirmaram que foram frequentes e 14% muito frequentes. E também quanto à cooperação entre os colaboradores, que somaram 75% os frequentes e muito frequentes. E por fim, o estudo buscou analisar um pouco mais sobre a modalidade do trabalho de home office. Agora sim, nesse momento da pesquisa, tanto os gestores quanto os funcionários responderam, onde foram feitos questionamentos sobre a flexibilidade de horários, sobre a redução no tempo de preparo de locomoção para a jornada, a facilidade de distração, redução de custo, estabelecimento de limites entre a casa e o trabalho, sobre o aumento da produtividade, sobre a maior praticidade do dia a dia e sobre o alto custo de manutenção dos equipamentos tecnológicos.
necessários para a execução do home office. E aí, conforme a professora Suzy afirmou anteriormente, foram observadas divergências nas opiniões dos gestores e dos funcionários, principalmente quanto ao estabelecimento de limites entre a casa e o trabalho, onde 86% dos gestores e 33% dos funcionários, somente 33% dos funcionários afirmaram essa dificuldade. Foi observada também divergência quanto ao aumento da produtividade, onde somente 18% dos gestores, enquanto 45% dos funcionários afirmaram. E aí existem autores que defendem que uma maior flexibilidade e autonomia refletem num aumento de comprometimento, sendo esses atributos mais valorizados pelos mais jovens, que talvez explique essa divergência nas percepções dos dois. Mas foram observadas também concordâncias quanto ao tempo de locomoção, a redução do tempo de preparação ou de locomoção para a jornada, onde 93% dos gestores e 67% enquanto 67% dos funcionários afirmaram esse ganho de tempo, e quanto à redução de custos, onde 75% dos gestores e 57% dos funcionários. Por fim, a pandemia da Covid-19 ela provocou significativas mudanças nos contextos operacionais das empresas, principalmente no Brasil, com decretos municipais e estaduais sendo publicados a todo momento, com restrições impostas, com novas demandas de serviço, os clientes das contabilidades a todo momento questionando qual dos decretos deveria seguir, se era o estadual, se era o municipal, e muitas vezes eram os dois, porque nem todos os decretos falavam sobre tudo. Porém, os resultados mostraram que, independente das adversidades encontradas, de forma geral, as empresas mantiveram uma boa comunicação e souberam se adaptar, mantendo a união da equipe através de reuniões e da própria colaboração entre os funcionários. E no que tange ao trabalho de home office, os dados apontaram, sim, divergências e convergências nas opiniões dos gestores e dos funcionários, e se pode notar que o home office ele revela um enorme desafio para as empresas, principalmente num contexto onde se busca cada vez mais produtividade com menor custo. E o home office vem se provando uma ferramenta bastante interessante. E fica então a sugestão para pesquisas futuras sobre investigar a consolidação desse regime de home office no mercado de trabalho e os seus níveis de aceitação também, tanto para os funcionários quanto aos gestores, quando tudo voltar ao normal, né? Então, Perfeito. Essa é a nossa apresentação. Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para contribuições, críticas, enfim. Perfeito, perfeito. Parabéns, Gabriel, parabéns, professora e demais autores pelo trabalho. Parabéns pelo tempo, né? Estou cuidando desse aspecto aqui também, acho que foram bem pontuais em relação a isso. Eu fiquei com alguns questionamentos, né? Acredito que com vistas aí contribuir para o trabalho, e imagino a expectativa de vocês, talvez, dele ser publicado em um periódico, né? A continuidade da pesquisa. Inicialmente, eu gostaria de ouvir do Gabriel, né? Como que foi a construção do questionário de vocês? Quem fez? Foram os próprios autores? Ele já veio de algum estudo anterior? Como que isso aconteceu? A construção do questionário, ele foi elaborado em agosto de 2020, foi logo depois assim do auge ali da pandemia. Foi elaborado por mim e pela professora Suzete, se não me engano. Na verdade, professor, a gente pegou, até no artigo tem os principais aspectos, as vantagens e desvantagens, né, do home office. Home office, tanto para os funcionários quanto para os gestores, e elencamos algumas delas baseado no que diz a teoria, né? E também pela experiência que o Gabriel e os meus alunos, eles trabalham em escritórios, né?
Esse do home office a gente se baseou na teoria, mas aqueles outros da reorganização foram os alunos com base na experiência deles, né? Então, a gente foi formando o que acontecia no dia a dia. Sim. E além do que acontecia e da necessidade que eles sentiam. Então, a gente foi ver se realmente era isso na prática, né? Dos demais... Até porque cada um dos integrantes trabalhava em um escritório de contabilidade diferente naquela época e todos reclamavam das mesmas coisas. Então surgiu aí um ponto de interesse, na verdade, né? Entendi, Gabriel e professora. Então, acho que eu quero convidar vocês para a submissão da revista e continuidade, contar um pouquinho esse processo aqui para a gente. Até no sentido de, talvez, num apêndice, colocar esse questionário na íntegra, né? Esse processo de elaboração, essa questão de vocês possuírem 3 autores em escritórios diferentes, né? Que passam por realidades similares, né? Em relação ao home office, eu acho que pode, né? Eu acho que, assim, o revisor vai solicitar à medida que um dos principais itens do trabalho de vocês. Né? Aqui no trabalho ele está bem tímido, né? A apresentação do questionário, e é a partir dele que vocês constroem as principais evidências. Né? Então, todo esse processo de construção, principalmente, eu fiz algumas confissões, né? Eu fiz um teste com o meu orientador e mais uma colega, de realmente relatar, olha, essa escala foi construída com base na experiência dos pesquisadores e foi validado de tal forma, né? Foi submetido a um grupo de pesquisa. Então, contar esse processo mesmo. Né? Às vezes a gente rejeita no processo científico as nossas experiências, mas é elas que vão nos dar, aí, igual o Gabriel comentou, né? Esse processo de motivação, de questionar essa realidade da pandemia e como os escritórios estão lidando com isso. Em relação ainda, né, em relação a esse processo de aplicação do questionário, eu acho que vocês possuem um número relevante de participantes, né, considerando aí que vocês conseguiram separar eles em gestores e funcionários. Só que na hora que vocês vão fazer esse explorar dos dados, eu não entendi direito, para falar a minha verdade, se parte do questionário, se tem 2 questionários, ou se é um único questionário e os funcionários não responderam um bloco, por exemplo. Isso. Não, na verdade, os gestores não responderam um bloco. Ah, entendi. Direcionou um só para os gestores, que é o do home office, e daí para os funcionários, do home office, acrescentamos mais aqueles da reestruturação do RH. Não, é o contrário, professora. Não, o contrário. A parte do questionário do home office foi aplicada tanto para os gestores quanto para os funcionários. Sim, enquanto sim. A primeira, sobre reorganização das atividades, aí somente para os funcionários. Se eu não me engano, foram gerados 2 links, né, professora? Um link que tinha acesso a todas as perguntas e um link somente com acesso à parte de home office. E daí foi direcionado aí corretamente para cada um. Perfeito. Exatamente. Eu acho que vocês podem relatar esse processo também. Porque daí, até um dos meus apontamentos, ele vai em linha... Dessas coisas. O meu cachorrinho, desculpa. Home office tem dessas coisas, né? Nem fale. Na sessão de manhã, o meu vizinho em obra, aqui eu pedindo desculpa para todo mundo. Mas faz parte, né? A gente vai se adaptando. Quando, na tabela 6, né, que é a tabela que vocês colocam em evidência, gestores e funcionários, o meu questionamento, agora vocês me explicando, eu entendi, porque assim, eu ia recomendar vocês fazerem essa segregação para os demais itens. Porque daí, assim, até nos demais itens vocês apresentam lá na tabela 5. Vocês apontam que são o posicionamento dos gestores, tal, mas que eu talvez não tinha entendido que eram 2 links que foram gerados. E daí, talvez, com essa tabela 6, vai ocupar talvez 2, 3 linhas da própria tabela,
um teste de diferença entre grupo, né? Porque, assim, por mais que eu tenha essas diferenças ali em termos percentuais, o meu teste de diferença vai apontar onde está essa diferença, né? Em qual assertivo, em qual grupo. Eu acho que vocês conseguem avançar também em termos de riqueza em relação a esses dados. Não vai ser uma coisa assim que vai dar tanto trabalho, né? Eu particularmente, acredito que vocês conseguem ter um avanço ainda maior do trabalho, não aí exigindo de vocês até um outro trabalho, né? Porque assim a ideia não é essa, né? Que a gente trabalhe os dados que estão dispostos e que a gente consiga extrair inferências desses dados. E o que eu coloco por último, né? Eu fiz mais algumas considerações aqui, em relação a quais implicações para os escritórios de contabilidade desse cenário. Aí, considerando a experiência do Gabriel e de outros colegas, como que o gestor, né? Porque, assim, uma grande provocação que os nossos congressos têm realizado é dessa contribuição gerencial, né? Então, como que o gestor vai receber esse mapeamento de recepção do home office, de eu não conseguir, talvez, separar a vida pública da vida privada no trabalho? Tu diz sobre a relevância do trabalho para os gestores? Isso, se você for apresentar para um gestor, qual você acha que seria a reação dele? Como que esse trabalho... eu não sei se você ainda está no escritório, mas, por exemplo, Sim, se sim. você pegar esse trabalho e levar lá para o escritório, que mudanças poderiam ser propostas? Eu acho que assim, acho que a primeira reação do gestor seria primeiro se identificar, né? Porque a gente relata aqui a maior parte das vezes as dificuldades aqui que ocorreram, né? Principalmente quanto à parte de a gente notou ali sobre quando questionando sobre o aumento da produtividade, a opinião do gestor não concordou que aumentou a produtividade, porque no regime de home office ele não está ali vendo muito bem o que o funcionário está fazendo, ele não tem como ficar ali analisando os seus 15, 20 computadores ali, né? Então, mas eu acho que o trabalho propõe o quão interessante é o home office para o futuro, digamos assim, como uma modalidade, como eu comentei ali na parte da conclusão, num cenário onde a gente busca cada vez mais produtividade com menor custo, o home office está aí para expandir um pouco mais onde podemos buscar bons colaboradores. Sim. Sabe? Então, assim como foi sugerido para as pesquisas futuras, investigar um pouco mais sobre os níveis de aceitação do home office, tanto para os funcionários quanto para os gestores, fica aí um caminho bacana a ser explorado no sentido da própria aceitação por parte dos gestores quanto a esse regime, né? Sim. E dos funcionários também, porque a gente sabe que tem muitos problemas, né? Principalmente quanto à concentração, foco. Então ainda é um caminho a se descobrir, tem muito a se descobrir ainda, né? Quem sabe a gente consiga encontrar um meio termo aí, não sei. Até a questão, só para fechar, e eu vou... o Daniel já fez uma pergunta aqui, até em relação às nossas métricas de avaliar desempenho, né? Esse, entre aspas, vigiar o colaborador para saber o que ele está fazendo no home office, como que a gente vai trabalhar com isso? Aproveito a oportunidade, já abro para o grande grupo fazendo a pergunta do Daniel, né? As perguntas, Jomar, podem ser pelo chat ou destrava o microfone e fica à vontade, por favor. E pensando pelo lado de convivência, isso é importante? Quais propostas aos trabalhos futuros nesse sentido? Para vocês, time. Em termos de convivência do home office, é o questionamento do Daniel. Como eu comentei no início, até a gente falou da questão do presencial, né? Estávamos falando do evento. Eu vejo uma das grandes dificuldades, ou não sei se seria dificuldades, ou é a questão do relacionamento, né? Das pessoas que acaba, o home office é um trabalho muito solitário.
e as pessoas acabam, de certa forma, ficando individualistas, né? Dependentes de uma máquina, e esse convívio no dia a dia, o bom dia, o olhar no rosto, perguntar como é que a pessoa está, às vezes só no olhar você já sabe que a pessoa não está legal. Isso eu vejo como um aspecto negativo do home office, no sentido dessa interpessoalidade, né? Dessa relação entre as pessoas. Isso faz falta, né? Eu acho que a gente percebe em estudos que já tem, por isso que a gente fala que tem que ter uma boa estrutura, né? Você tem que estar bem, tem que ter uma estrutura tecnológica boa, porque a gente percebe nos congressos, se você não tem uma internet boa, se você não flui. Assim é no trabalho, ainda mais na área de contabilidade, né? Que você precisa ter prazo para guia, imposto, os recolhimentos. Então, você precisa estar aparelhado bem, você precisa estar com a cabeça bem. Então, às vezes, um desabafo com um colega, uma conversa com o colega, isso tudo auxilia. E no home office você não tem. Até tem WhatsApp, faz um Slack, mas não é a mesma coisa que o presencial, né? Isso são coisas que a gente tem que ir se adaptando e buscando outras maneiras de superar isso, né? Eu acho que é uma necessidade, foi uma necessidade, tem os aspectos positivos muito bons, redução de custos, a gente viu, ganho de tempo, uma série de fatores, mas a gente tem que buscar alternativas. Então, se eu não posso ter essa convivência, essa relação no trabalho, presencialmente, como que eu vou fazer, né? Isso que o Gabriel falou, são caminhos que a gente tem que ir buscando, né? Buscando alternativas de convivência, tanto pessoal quanto profissional, para que a gente não surte, né? Porque no início parecia que todo mundo ia surtar. Chegou numa hora que, cara, eu dizia, meu Deus, eu estou contando aqui, já sei de cor as gradezinhas da minha telinha, da telinha das janelas do apartamento, porque tu fica sentado ali, os alunos não ligam a câmera, tu fica falando, não tem um boa noite, não tem, sabe? Então, assim, aquele olhar na carteira, sabe, faz muita falta, falando com a professora. E acredito que nos escritórios é a mesma coisa, né? Em qualquer atividade. Pelo menos a minha percepção, o meu sentimento, né? Perfeito, professor e Gabriel. Mais algum questionamento? Eu tenho uma pergunta, professora. A senhora aplicou, assim, a senhora e o Gabriel aplicaram um questionário, chegaram a passar pelo comitê de ética. Como é visto isso aí na faculdade de vocês, na universidade? Sim, não, esse nós não encaminhamos para o comitê de ética, mas agora, na universidade, todos os projetos, obrigatoriamente, para serem defendidos, quando envolve pessoas, né, precisam passar pelo comitê de ética. Então, mas esse nós não encaminhamos. Essa normativa, assim, mais com esse rigor é a partir agora desse semestre. A gente sabe também, hoje é uma necessidade também para a publicação, né? As revistas estão exigindo que passe pelo comitê de ética, né? Uma briga muito grande em relação aos trâmites, né? Que eu tenho, que a gente às vezes impossibilita a pesquisa em função dos trâmites do comitê de ética, infelizmente, né? Eu acho que eles precisam reformular para a questão da gestão, que está muito voltada ainda para a área da saúde. Mas é um caminho também que estão se traçando, né? Tudo a gente vai se adaptando, tudo vai evoluindo. Acho que o importante é isso, né? As coisas... e nessas discussões a gente vai evoluindo também. Sim, o professor Jomar, gostaria de falar? Sim, eu tenho três pontos rapidinhos. Primeiro, eu peço desculpa ao professor Wênia e a Thaís, não comentei o trabalho deles, porque, como eu falei, eu cheguei de paraquedas, fui me organizar aqui para poder fazer a apresentação, peço desculpa a todos. Então, a primeira pergunta que eu faço é uma limitação que eu até fui abrir o arquivo aqui para olhar, foi feito algum pré-teste do questionário, o questionário foi simplesmente elaborado,
e foi aplicado, porque quando a gente elabora o questionário, para a gente está perfeito, mas tem muitos problemas que acontecem no questionário que a gente só identifica depois que a gente aplica determinada quantidade de testes para poder validar isso. Foi feito pré-teste, justamente como os alunos trabalhavam nos escritórios, a gente selecionou 2 em cada escritório, né? Eram 4 alunos, então foi 6, 2 funcionários e também um gestor de cada escritório. Talvez depois isso foi descartado, né? Foi descartado, não participaram da amostra, não. Porque, como a gente diz, quando a gente faz, é a mesma coisa quando a gente faz no artigo, né? Está tão envolvido que para a gente ficar claro, mas a pessoa que não está habituada, né? E que não tem muito conhecimento do tema, são termos que, às vezes, e tiveram bastante sugestões, assim, né? De compreensão, sugestões, se aqui fosse dessa forma. Foi bem bacana, assim, a contribuição que eles fizeram. Os outros 2 pontos, eles se referem bem a essa crise que estamos passando agora, né? Que a crise é a oportunidade, é a restrição que a gente precisa vencer para aumentar as nossas limitações, né? Então, nós descontamos aí alguns anos de futuro. Coisas que iriam acontecer no futuro foram descontadas por incentivo da pandemia do Covid-19. Existem algumas premissas, né, de home office, teletrabalho, já utilizado aí pelo governo federal, por empresas privadas, como a Google, a Amazon, que já têm utilizado o teletrabalho já e home office como uma regra, né? E aí, isso tem sido muito pesquisado, não é essa questão de ganho de produtividade e tudo mais, mas a questão de qualidade de vida, né, da psicologia, porque a produtividade e economia de escala já é fato, porque os grandes já estão utilizando, isso é fato, né? Então, essa convivência é mais importante. Esse era um ponto que eu gostaria de comentar, que o trabalho de vocês, eu acho que traz essa contribuição. E aí, uma coisa que eu acho que pode ser complementada no trabalho de vocês, né, ou uma nova abordagem aí, eu não sei, é que se essa situação é exclusiva de escritórios de contabilidade. Primeiro, porque nós temos escritórios de contabilidade que são completamente virtuais. Então, o escritório de contabilidade já está... Tem muitos escritórios aí. Quando eu fui conselheiro aqui no CRCDF durante 4 anos, a gente discutiu muito essa questão de escritórios virtuais, né? Então, os documentos são virtualmente enviados, a pessoa faz o trabalho de casa. Então, já está tendo uma tendência de escritórios domésticos. Eu acho que isso poderia ser colocado no trabalho de vocês. E essa limitação, se realmente isso está acontecendo só com o escritório de contabilidade, ou vai acontecer com o escritório de advocacia, consultoria financeira, coaching. Tá? Então, é um spoiler que eu coloco para vocês aí, para que vocês reflitam aí para futuras pesquisas, porque o que acontece é o seguinte: hoje, para dar aula, não precisa sair de casa. A gente sente falta dessa aula, né, do contato, como a professora Suzete falou, de estar com o aluno, porque a gente gosta, né? Então, quem dá aula, quem é professor, não é por conta de remuneração, nada, é porque gosta. E esse contato com os discentes são muito importantes. É isso. Obrigada, professor, pelas considerações. Acho que o futuro, ele, de certa forma, vai nos dizer, e essas perspectivas que tem, a gente vê nas reportagens, principalmente em grandes centros, né? Que muitas salas de aluguéis, de escritórios, tanto advocacia, engenharia, não existem mais, né? Porque, em função da pandemia, as pessoas começaram a trabalhar em casa, houve um aumento de produtividade, uma redução de custos, facilidade no sentido, e as pessoas, de certa forma, nessas atividades estão mais felizes, conseguem conviver com a família. Em grandes centros, o deslocamento, o tempo é terrível, né? Então, eu acredito que, como o professor falou, não só os escritórios, mas várias modalidades, vários setores, né? E é claro, quando a gente fala assim, ó, de estar com os alunos, é muito mais, se for analisar, o estar em casa para dar aula, como hoje, um frio danado, uma chuva, né?
pô, ligou o computador aqui, como sempre digo, aqui um casaquinho, pijaminha, né? Ou, como a gente diz, né? A facilidade, né? Mas tem os dois lados, né? Então, existem Sim. profissões que requerem um pouquinho mais de atenção no sentido das consequências futuras, né? Que precisam ser também mensuradas, né? Analisadas para que a coisa não crie o caos, né? Eu acho que... Mas Eu vou interromper um pouquinho o nosso debate para a gente poder ir para o outro trabalho. Peço desculpas, né? Se a gente puder ficar mais um pouquinho, a gente continua esse debate acalorado em relação a esse trabalho também. Eu vou pedir um direcionamento, talvez, para os autores, para a Suzete e para o Gabriel, que tem alguns questionamentos no chat, se vocês puderem utilizar esse mecanismo também da apresentação para responder, né, os nossos interessados na pesquisa de vocês. Acho que também é uma oportunidade, né, para a gente fazer uso dessa nova integração, né, que o home office está nos proporcionando. E, claro, tem algumas observações de referência ao trabalho de vocês, né? O Enzo ali está parabenizando pela contribuição, o professor João também, né? Mas, por incrível que pareça, preciso passar para o terceiro e último trabalho da sessão, que é o trabalho do Lucas e do Jomar, né? Para que eles também tenham um tempo de explanação e discussão que o Congresso proporciona. Por favor. Bem, primeiro, eu registro as nossas desculpas, né? O Lucas teve problema com os equipamentos dele, ele está participando aqui, não consegue falar, né? Mas ele está escutando. Então, é isso. E aqui eu não estou como co-host, eu não consigo fazer o compartilhamento da apresentação. Então, eu não sei se vão me colocar ou se eu faço a apresentação, uma breve exposição aqui mesmo do trabalho, o Iago. Eu vou te colocar como co-host, só um momentinho, professor. Ou o nosso apoio de congresso, por favor. Acho que quem está é como a Selma, né? A Selma que está como host. Mas, bem, eu vou falando, então, aqui sobre o trabalho, enquanto nós falamos. Esse trabalho, ele foi um trabalho, a qualidade da informação contábil, uma investigação quanto ao valor e relevância das empresas brasileiras em tempos de Covid-19. Tá? Faz parte de uma temática do nosso projeto de pesquisa na universidade, sobre qualidade da informação contábil, as suas dimensões, as determinantes. Tá? É importante destacar que esse trabalho ele faz parte do PROIC, aqui, do Projeto de Iniciação Científica, financiado pelo CNPq, então tem que ter essa fala, o CNPq nos obriga, quando é financiado, tem que fazer essa tratativa. Né? Bem, eu vou, para quem que me pediu para enviar a apresentação, para o Iago, mas eu não tenho... Bem, aqui, pronto. Deixa eu colocar aqui no... O professor quer o meu e-mail, se for o caso? Eu já estou colocando aqui no chat direct para você. Perfeito. Tá, então, O Lucas não consegue, Gilmar? Eu modifiquei a apresentação já. Fiz algumas anotações aqui, então é por isso que eu não fiz comentário no... Já está enviado aqui, sendo enviado para o Iago. O Iago vai colocando, ainda estou na primeira tela, Iago. Então, assim, primeiro relato que eu coloco é a questão da iniciação científica aqui na universidade tem sido um desafio. Tá? Eu faço parte do comitê gestor e a gente tem tido bastante dificuldade de convidar os alunos, dos alunos chegarem até o professor. A gente sabe que
o que a professora relatou aqui, né, a professora Suzete relatou, realmente os alunos estão um pouco mais distantes. Então, a gente fica um pouco à mercê disso. Tá? Então, como motivação inicial, tá? Então, assim, a gente tem aí, né, a questão do surgimento de coronavírus para esse trabalho, né, que veio a causar aí uma crise sanitária global. Tá? Então, a única coisa que eu vou requisitar aqui, não sei se você vai me... mandei para você uma questão de request aí, Iago, para eu ter controle aqui, não sei se você viu, mas... então, assim, muitas mortes, problemas sociais e econômicos, desaceleração aí da economia. Nós temos exemplos Opa, já estou... Obrigado, Iago. Já temos situações aí que, no final de março do ano passado, a Bolsa, por exemplo, a Bolsa brasileira voltou a 70 mil pontos. Tá? Então, nós estamos hoje na casa de 130 mil pontos, uma recuperação significativa. E aí nós vemos aí com a questão da relevância, né? Saber qual que é o impacto aí desse Covid na questão das qualidades de informações contábeis. Nós tivemos atraso nas publicações das demonstrações. Tá? Então, assim, a nossa percepção foi uma ou duas amostras, né? 1 ou 2 períodos. Nós trabalhamos com dados trimestrais para verificar isso. Então, é um trabalho relativamente elementar, né? Vamos dizer assim, porque o que a gente queria capturar era a sensibilidade mesmo, né? Se houve acompanhamento do mercado quanto à crise e não uma questão mais especulativa. Então, o objetivo nosso é verificar se o valor relevante das informações durante o período da crise sanitária causada pelo coronavírus. É lógico que, com o passar do tempo, né, com o passar dos anos, a gente vai ter uma janela mais plausível aí de poder investigar isso. Então, o Covid aí, né, a conhecida pela gente aí após os relatos de Wuhan na China, no final de dezembro de 2019, até quando a gente verificou aí, né, esses dados já estão um pouco mais atualizados aí, 550 mil mortes no Brasil. Tá? Então, muita gente morrendo, né? Opa! Acho que está voltando. Isso. E a pandemia provocou aí mudanças que a gente sabe aí muito importantes para a gente, né? O valor relevância, né? Ele é uma característica qualitativa da informação contábil, né? Então, é uma característica básica, né, da contabilidade, a relevância da informação. Então, a gente ainda fica... eu muito questiono os meus discentes, os meus alunos, nessa questão. Será que a gente está conseguindo contribuir com o básico da contabilidade, né? Então, as informações aí são relevantes quando tem a capacidade de influenciar a decisão de usuário, sendo essas informações confiáveis. Isso também está no framework do IAD, tanto de 89, quanto de 2010, quanto de 2018. Aí, estudos do valor relevante são projetos para avaliar se informações refletem informações usadas pelos investidores na avaliação do patrimônio e no resultado da empresa. Então, assim, a nossa pesquisa ela é voltada bem para essa questão da utilidade da informação contábil. Tá? A amostra de 302 empresas não financeiras da B3, de 2010 a 2020. Eu não me lembro muito bem se nós pegamos eu acho que foi capaz, o Lucas pegou os 2 primeiros trimestres, as duas ITRs, né, de 2020. Apesar que a primeira teve um impacto muito forte, né? Eu venho acompanhando diuturnamente as demonstrações e, por incrível que pareça, só o setor saúde, aí fica um spoiler, né? Só o setor saúde foi o setor que se manteve
estável, tá? Só o setor saúde. Os outros setores todos tiveram afetações, alguns maiores, outros menores. E o setor saúde foi muito interessante, tá? O modelo a partir do Johnson, né, mudado para a RGP aí, e adaptado, acrescido algumas variáveis de controle pertinentes às empresas, tamanho, endividamento, né, são as variáveis aí que são inclusas no modelo para poder trazer a característica da regressão, né, a regressão ser robusta, tá? Então, diminuir o erro, que a estimativa, a expectativa que o erro seja zero, de uma regressão confiável, robusta. Então, como essas variáveis já foram indicadas como no passado necessárias, a gente colocou isso no modelo. E a variável dummy aí, né, para a questão foi a única justificativa para ele falar assim que tem a ver com o Covid, né, e o que a gente preocupou, agora a gente está desenvolvendo outros projetos com outras dimensões, mas é a questão da variável dummy para capturar isso, né. Então, o modelo, quanto mais variáveis, né, ele se torna importante. E vai aparecer, por isso que eu fiz questão de colocar, que se torna mais importante na explicação aqui, viu, Enio, que eu modifiquei a apresentação, esses três coeficientes aqui são os coeficientes principais para que a gente possa, digamos assim, estudar aqui um pouco e refletir sobre a questão da Covid nas informações contábeis, mas importante aqui a questão do patrimônio líquido e do lucro líquido, né? Então, o modelo de relevância, ele diz que o patrimônio líquido e o lucro líquido são capazes de explicar aqui a variável de mercado, né, o valor de mercado, né? E se fala muito em questão de dado defasado, dado contemporâneo. Há um trabalho de Santos, 2009 ainda, lá na Enampad, ele demonstrou que os dados contemporâneos eles respondem bem essa questão de robustez das variáveis explicativas, tá? Então, por isso, a gente trabalha com dados contemporâneos. A metodologia, né, foram aplicados aí os testes para verificar qual é o modelo aplicado, se é efeito fixo, aleatório, agrupado. Eu, pessoalmente, esse modelo agrupado, para mim, eu não gosto muito quando a gente vai trabalhar com dados em painel, mas a gente fez os testes e resultou aí nos efeitos fixos, né, no efeito fixo como mais adequado, né? Então, foram aplicados os testes, comparando efeito fixo com efeito aleatório, efeito fixo com dados agrupados e efeito aleatório com dados pagos também, e resultou nos efeitos fixos são os melhores estimadores, né? A questão da estacionariedade da série, nós verificamos isso, a questão de multicollinearidade, tá? Até para a gente não trabalhar com dados duas pessoas, né? Eu falo assim, são duas pessoas para fazer a mesma coisa, a gente não precisa disso, tá? E daqui estão os nossos resultados, o mais importante é a gente se atentar aqui para esses coeficientes, né? O Covid realmente foi significativo, tá? Esse resultado aqui eu gosto mais do que o outro resultado, tá? Até porque, vamos dizer, foi um trabalho que nós fizemos em 5 meses, salvo não me engano, né? O Lucas está no quarto, quinto semestre, né? Então, e eu falo que todo o trabalho foi desenvolvido por Lucas, por isso que eu falo que eu caí de paraquedas, porque eu orientei ele que foi aprender a fazer a regressão, estudou e fez tudo. Então, mérito todinho Lucas, que não pode ser em nenhum momento, né? Eu insisti com ele para ele apresentar, mas infelizmente não deu. Chegou isso aqui. Dado curioso aqui que era esperado aqui que o lucro líquido teria uma relação positiva com o valor de mercado, ou seja, o valor de mercado caindo, o lucro líquido sendo reconhecido menor. Mais interessante aqui foi uma relação contrária aqui com o PL, tá? Essa relação inversa aqui. Então, assim, e isso faz sentido no momento que, em momentos de crise, as empresas mais valor a avaliação patrimonial do que a avaliação do resultado, né? Porque em momento de crise o resultado acompanha a crise, mas o patrimônio ele fica ali um pouco resistente, né? Então, por mais singelo que seja o coeficiente, ele ainda tem a relação inversa, né? Apesar da crise, muitas firmas da amostra, né? As firmas da amostra aí mantiveram o seu PL firme, não mexeram com o seu PL,
ou até super avaliar aí seu PL. Tá? E aqui nós temos uma representatividade razoável. No mercado brasileiro nós temos essa representatividade, apesar da gente ter um Doug Watson aqui baixo, né? Essa matriz que nós utilizamos para rodar esses resultados aqui são a matriz de covariância do método da regressão não restrita, que pressupõe aí, mesmo na presença de autocorrelação dos resíduos, né? A gente tem os parâmetros robustos, né? Os testes mais robustos. Tá? Esse aqui é o outro resultado, que assim, a diferença é o trimming, né? Que é um corte, né? Em vez de você unisorizar, que é você repetir os valores extremos por valores padrões, tá? Esse corte você plota fora, né? O trimming você corta fora esses dados e aí você tem uma relação aí mais inversa, né? Então, assim, o valor de mercado está caindo, o lucro está aumentando. Talvez isso se reflita por conta do segundo trimestre divulgado. O primeiro trimestre que foi divulgado, ele foi um trimestre mais, vamos dizer, mais conservador, e o segundo trimestre nós tivemos algumas reversões. Só para a gente lembrar, eu gosto de lembrar o caso que chama muita atenção, que é da Petrobras, que ela reverteu o impairment que ela tinha feito lá no ano passado, né? Então ela já reverteu esse ano aí. Os resultados, né, são significativos nos dois tipos de tratamento, né? O PL não teve revelação estatística no segundo, tá? Se a gente observar aqui no PL, ele não teve nenhuma significância, mas aqui nos dados monitorizados ele teve, e nós relaxamos aqui a 10%, tá? Para a gente poder ter essa significância aqui, é uma tolerância de 10%, então é uma tolerância bem estatística, né? Bem exagerada, né? As pessoas gostam de tratar em termos de 1%. Tá? Então, perdão, o tamanho o tamanho foi, e o endividamento, né? Foram estatisticamente relevantes, né? Então controlaram bem. O ativo também foi relevante. Isso aqui é importante a gente destacar porque faz com que o resultado fique melhor, né? Um erro menor torna a regressão mais confiável, né? A relação entre variável dano e PL foi significativa, dano Covid foi positiva, né? Então a gente observa aqui que a Covid impactou aí sim na relevância da informação, porque nós temos que a variável Covid foi relevante, quando interagida com PL e lucro líquido também relevante. Então mostra que a Covid teve sim uma relevância na informação contábil, né? Os resultados em comum dos dois tipos de tratamento, né? Então indica aí que, isso. Indica durante, aí eu já não sou mais eu, Iago. Aí, os resultados indicam durante o período de pandemia e patologia que serviu de base para a tomada de decisão, e isso é importante porque o Covid ele segurou, né? O PL ele foi inverso com o valor de mercado. Os resultados também indicam aí que durante o período de crise, coronavírus, houve um ganho informacional e positivo para o valor de mercado da empresa, né? E, por fim, aqui, a gente precisa aí de, inclusive, mais períodos, como eu falei, né? Uma limitação de trabalho, porque foram apenas 2 períodos, apesar da gente ter um período enorme de 2010, se não me engano, com dados trimestrais, a gente teve aí uma certa pouca situação para poder modelar aqui, tá? Então é isso, pessoal. Lembrando, então, aqui, mais uma vez, projeto financiado pelo CNPq, né, do PROIC, e estamos disponíveis aí para poder receber as contribuições de vocês todos aí. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, professor, pela apresentação.
Já temos algumas contribuições aqui no chat, o pessoal já parabenizando pelo trabalho. O que eu tenho como colocação para os autores é que o que eu senti assim um pouco denso no trabalho, que talvez vocês possam cortar para o periódico. Vocês elencam vários estudos, vocês têm duas sessões, basicamente, de aspecto teórico, né? Que é o estudo de relevância da informação e os estudos de mercado de capitais e Covid. Então, uma das primeiras sugestões é talvez suprimir um pouquinho essas sessões, né? Até para que, como vocês têm bastante dados que vocês exploraram, talvez depositar energia para esses dados, né? Porque assim, o professor foi construindo inferências ao longo da apresentação, e talvez elas tenham ficado um pouco tímidas no trabalho, sabe? Então, acho que talvez isso, né, como vocês têm bastante expertise aí ao longo da construção do trabalho. Um outro ponto que eu acredito, né, em se tratando de um cenário de Covid, a forma de mensuração de variável de vocês, eu acho que pode ser apresentado no texto até como uma contribuição, porque assim, por ser um cenário muito novo, a gente está testando e verificando como o mercado responde a essas características, né? Então, elencar a forma de mensuração desse período pandêmico no texto como uma característica mesmo do trabalho. Um outro ponto que no item 2.1, quando o professor acaba elencando a literatura de Value Relevance, eu, particularmente, recomendaria que o professor focasse, né, que vocês focassem no estudo de Ball e Brown, porque é um estudo que é justamente o que vocês defendem no texto, né, explicar o entendimento do mercado, a relevância da informação contábil para o mercado de capitais, né, que eu acho que é esse caminho, todo o trabalho de vocês. As questões, talvez, de hipótese de mercado eficiente, às vezes, né, a gente vai fazendo leitura e vai elencando ao longo do texto, mas eu acho que talvez essa seleção possa contribuir para a sustentação dos achados da pesquisa, né? Da forma de mensuração da Covid, da forma de mensuração da Value Relevance ao longo do texto. Um ponto importante que talvez ajude o leitor para o periódico também é as questões relacionadas à cronologia desses textos descritivos, sabe? Tem texto de 2020, né, estudos anteriores, antes de texto, vamos lá, de 2019. Então, acho que essa questão cronológica para a descrição desses trabalhos, eu acho que seja um ponto importante também. A dummy Covid de vocês é 1 para a presença do Covid e 0 para a ausência, né? Eu, particularmente, recomendaria que vocês adotassem 1 para período de Covid-19, 0 para, sabe? Porque a ideia de presença parece que eu estou tratando exclusivamente da doença em si, né? E não, a gente está considerando o período pandêmico, né? Período pandêmico onde aquelas... Só a palavra presença, né? Então, assim, para período de Covid, né? Em vez de presença, colocar período. Tá, ótimo. Eu acho que é um ponto a ser elencado. E nas questões relacionadas às conclusões, né? Até vocês usam a terminologia considerações finais, eu particularmente acredito fortemente, né, como diz o CPC, que vocês possuem conclusões.
cuidar um pouco com esse aspecto de repetição, sabe, das informações. Foi uma coisa que aconteceu também nos demais trabalhos, até a título de exposição de vocês enquanto autores, né? As implicações gerenciais, profissionais de se verificar o Covid. Eu acho que a sessão traz trabalhos muito provocativos, então acho que isso pode aparecer também nas conclusões de vocês. Legal, obrigado, professor Iago. Acho que são bem interessante, né? Eu registro também, aproveitar, né, que está sendo gravado, o agradecimento à contribuição dos avaliadores, né? As contribuições dos avaliadores foram muito importantes, né? Nós tivemos aqui 3 páginas de contribuição, né? Inclusive indicando um trabalho do Parque IRAM de 2020, né? A questão do valor de relevância nos recebíveis, né? Sim. Das fábricas, né? Então, assim, mas aí foi no Reino Unido, né? Então, eu acho que a gente vai ter bastante proveito quanto a isso. O professor Lucena questiona o R quadrado, acho que talvez depois vocês possam a questão da explicação também. desse R2 tão alto, é bom registrar isso, porque esse R2 ele é alto mesmo por conta que é o patrimônio líquido e o lucro líquido. Sim. Então, assim, tem questões de multicoliniaridade, né, que vocês fazem ali. Eles refletem bem a questão do valor de mercado. O mercado olha para o PL da empresa, o mercado olha para o lucro de uma empresa, sim. Talvez ele não utilize só essas variáveis como indicadores para tomada de decisão, mas utiliza. Perfeito. Algum questionamento do pessoal que ainda está por aqui, para o professor? O professor também passou o e-mail. Eu deixei o nosso e-mail, jomar@e-mail.br, e do Lucas também. Se alguém puder, quiser levar, professor Iago, o que você tiver de anotação, puder enviar para a gente, eu agradeço, tá? Essas anotações aí, eu não sei se anotou no papel, no computador. Se foi no papel, pode tirar algumas... foto e mandar. Perfeito. O professor quer passar o e-mail aqui, eu copio. Na real, é uma coisa que eu esqueci de pedir no começo. Estava no último... eu tenho uma apresentação aqui de vocês. Até se a Iris quiser colocar o e-mail dela aqui também, por favor. Tá. Lucas, coloca seu e-mail aí também, Lucas. Tá? E peço mais uma vez desculpa pelo nosso contratempo, né? Gostaria muito que o Lucas tivesse apresentado, porque o trabalho é dele, né? Então, eu orientei. Eu vou falar assim, o projeto meu, o trabalho dele, né? Então, tem que dar a Lucas o que é de Lucas. Que bacana, professor, que bacana essa posição e esse cuidado, né? Eu acho que isso traz mais pessoas para a academia também. Pessoal... Outra coisa que eu faço é cobrar bastante, viu, Iago? Isso é importante. Não, e ele tá empenhado, ele já colocou que anotou tudo aqui, tá tudo certinho, é importante. Em função do nosso horário, eu quero agradecer a todo mundo que participou da sessão, acho que foi uma sessão bem calorosa, mesmo no online, muitas integrações, acho que isso foi bem proveitoso para todo mundo, e acho que fechamos esse primeiro dia de congresso, desejo um excelente segundo dia de congresso, um excelente terceiro dia também para todo mundo. Obrigado a todos. Obrigada, um bom congresso a todos, bom descanso. Muito obrigada, Iago, pelas considerações, parabéns pela condução da banca, parabéns aos professores, alunos, pelos artigos, obrigado pelas contribuições, e vamos em frente, né? Esperamos ano que vem